Gente, quero falar alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração, e eu estava pensando já nesse tema e refletindo a respeito disso. E eu sempre gosto de começar falando um pouco, né, para chegar antes do tema, né? Eu falo até para o pessoal, segura o tema antes de soltar. Mas eu estava vendo como a tecnologia ela é interessante, eu estava vendo que tem um aplicativo, né, Davi, que tira a barba. Vocês sabiam disso? Hoje a tecnologia é tão avançada que você vê uma foto de uma pessoa e não acredita se ela está com barba ou não. Outro dia eu postei uma foto de bigode e era verdadeiro, tá? Mas tem aplicativo para tudo. Ela muda, você fica um pouco mais velho, você fica um pouco mais novo, você tira a barba, né? E aí você vai tentando articular, porque tem todas essas coisas assim diferentes. E eu queria falar, eu cheguei pro Davi, né? E comentei lá, que às vezes eu comento, né? No Instagram. E eu comentei, falei, ô Davi, é melhor do que o app? É o Gillette. Você passou o Gillette? Fala nisso? Não? Tá, tá com barba ainda. E eu falei, melhor do que o app é o Gillette. E falei, cara, ano novo, barba nova. Tira a barba velha, né? Deixa a barba nova. E daí, pensando nisso, eu queria pensar exatamente nessa questão do novo, né? Daquela coisa que a gente começa o ano, muitas vezes, querendo viver coisas novas com Deus, querendo viver novidades em Deus, mas muitas vezes a gente permanece com as coisas velhas. E eu gosto de pensar, eu gosto muito de usar essa ilustração, pensando quando a gente vai fazer uma limpeza no guarda-roupa. A gente vai lá e a gente começa então a pegar algumas coisas, principalmente quando algumas coisas vão ficando mais velhas ou mais justas, né? Ou mais, né? Já não tem mais o nosso estilo, a gente já mudou o nosso estilo, então a gente pega aquelas coisas velhas do guarda-roupa e a gente tira aquelas coisas, a gente ou joga fora porque já não tem mais condição de uso, né? Tá rasgada, manchada, desbeiçada, ou a gente acaba doando, né? Abençoando a vida de alguém porque ainda está em condição boa, mas já não serve mais para a gente, já não tem mais. Mas tem algumas roupas, né, que a gente insiste em guardar no armário, não é por causa de nada disso, é porque a gente tem um apego com elas, a gente gosta delas. Eu não sei se você tem essa roupa lá, como eu tenho. Às vezes a gente tem uma camisa velha, desbeiçada, manchada, mas ela é a mais macia para dormir. Não é verdade? Tem calça que é horrível, ela está toda desmanguelada, já não tem elástico, mas ela é a mais confortável. Você viria no culto com ela, porque ela é maravilhosa, né? Você ama aquela roupa, então você acaba tendo um apego e você usa ela constantemente, né? Ou você tem um apego, você já não usa ela mais, mas te traz alguma lembrança. Eu costumo dizer aqui, está lá até hoje, eu já preguei algumas vezes e falei sobre isso e não me desvencilhei, amor. Essa semana não passa. Eu tenho uma calça lá, skatista. Você já imaginou eu com essa calça vindo aqui? Talvez ficaria legal, mas não combina mais, né? A calça, né, amor? Assim eu não suporto aquela calça. Mas eu acho tão linda, tão boa, né? E às vezes você tem essa roupa lá também, né? Uma roupa que já era da tua época de mocidade, né? Aquela boca de sino, aquela cor que já não está mais na moda. E aí você olha para aquilo lá e fala assim, pô, época boa, essa roupa ficava boa em mim. E aí vira e mexe, você tenta vestir, mas não serve mais, né? Você já mudou um pouco o físico, já não cabe mais aquela roupa que você tanto gostava. Mas ela permanece no guarda-roupa, aquela roupa velha, aquela roupa que já não serve mais de anos, ou aquela roupa que você tem um apego, aquela roupa gostosinha para dormir, para usar dentro de casa. E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Eu quero exatamente falar sobre isso, sobre um texto que vai falar que nós precisamos ter vestes novas. E é por isso que o tema da palavra de hoje vai falar sobre vestes novas. As vestes novas que Deus quer nos dar. E as vestes novas, quando Deus fala na palavra sobre vestes novas, sobre troca de vestes, está falando sobre um novo nascimento, está falando sobre santidade, está falando sobre identidade em Deus. Vestes novas na palavra de Deus quer dizer isso. E eu queria dizer que não adianta um ano novo, ter um ano novo, 2022, a gente está no primeiro mês ainda, se a gente continuar sendo um homem velho, uma mulher velha, nos seus hábitos, nos seus costumes, na sua forma de proceder. Se nós permanecermos com essas coisas velhas no nosso coração, nas nossas atitudes, nada vai mudar. Então a palavra de Deus quer nos dar vestes novas. Eu acredito que essa passagem que a gente vai ler, que está lá em Efésios, você pode abrir a sua Bíblia, em Efésios 4, a gente vai ler uma porção grande da palavra de Deus. Eu não costumo fazer isso.
Eu sei que está aqui, eu pego pequenas porções da palavra, mas eu me senti cativado e em obediência a ler toda essa passagem bíblica que fala sobre esse assunto em geral. É esse assunto que está permeando todo o texto bíblico. Então a gente vai ler aqui bastante. Então eu preciso muito que você me ajude, porque facilmente você pode perder a concentração, você pode divagar, você pode, se perder na leitura. Então, ou você acompanha no telão, se concentra agora, porque a gente vai ler vários versículos, tá bom? Mas que são importantes para você entender o que Paulo está querendo falar aos Efésios. É muito importante a gente entender toda essa porção da palavra de Deus, tá bom? Então vamos ler Efésios 4:17. Abra sua Bíblia em Efésios 4:17, e a palavra de Deus diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem de como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Vamos lá, capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Por outrora, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-os na luz, porque aquilo que eles fazem no oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantes a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, fala conosco através da tua santa e poderosa palavra. Que o Senhor ministre os nossos corações com o poder do alto. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Nós vamos falar aqui, nós lemos uma porção grande da palavra de Deus, né? Difícil da gente manter aqui, mas era necessário para a gente entender o que Paulo está querendo dizer para esse povo. E nós vamos falar sobre vestes novas. O livro de Efésios, ele vai trabalhar nos seus 3 primeiros capítulos sobre o Evangelho, sobre a nossa identidade em Cristo, o que o Evangelho faz por nós. Então, em Cristo nós somos selados, nós fomos eleitos, nós fomos separados, em Cristo nós somos salvos mediante a graça. Então ele vai trabalhar sobre as características do Evangelho. Mas depois do 4 ao 6, ele vai falar do que esse efeito do Evangelho deve fazer através de nós agora. Como é que aqueles que foram alcançados pelo Evangelho devem viver. E essas pessoas não podem viver mais da antiga forma, elas devem viver com as novas vestes, da nova forma que a palavra e o Espírito Santo de Deus nos direciona. Então Deus, Ele quer que eu e você, a gente saia do culto dessa noite. Você que está em casa, ao desligar essa transmissão, a gente vai terminar tendo vestes novas, amém? Vestes novas no Espírito Santo de Deus. E eu quero tirar, apesar de ser muito grande, né? Eu espero aqui não demorar mais do que 2 ou 3 horas. Não, brincadeira. Mas eu quero falar do que está permeando todo esse texto que a gente leu. Porque se você prestar atenção e depois ler com mais calma na tua casa, Paulo está falando sobre esse assunto, sobre atitudes que nós deveríamos deixar de lado e adotar as atitudes novas. Se despir do velho homem e vestir a nova natureza. E ele vai trazer listas e coisas da qual a gente deveria, e o povo de Éfeso deveria abrir mão. E a primeira lição que eu aprendo aqui, que ele está querendo realmente trazer, nos ensinar, é sobre essas novas vestes que eu e você temos em Cristo. Novas vestes que o Espírito Santo de Deus nos dá em Cristo Jesus. E ele começa, então, lógico, trabalhando nos 3 primeiros capítulos, falando sobre o Evangelho que nos dá novas vestes. O Evangelho que nos alcança com seu poder e graça e transforma a nossa natureza em pessoas totalmente regeneradas, pessoas novas, pessoas diferentes. Uma pessoa que é alcançada pelo poder de Deus, ela é transformada no seu interior. E isso reflete no seu modo de vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que o Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus, nós somos pessoas novas. Nova criatura, novo nascimento. Eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, o velho homem, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novas vestes em Cristo. E é isso que é a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. É interessante pensar que o filho pródigo, ele sai da casa do pai, e ele vai para uma terra distante, ele gasta tudo que tem, e ele provavelmente ali se perde, tem a sua roupa rasgada, suja, e quando ele cai em si, ele fala, eu vou pedir perdão, eu vou voltar para a casa do meu pai, e ele volta totalmente um maltrapilho, ele volta um mendigo. Ele volta aqui, quando a gente lê o texto de Lucas 15, provavelmente sem sapatos, sem sandálias, que era algo que toda pessoa tinha. Ele tinha já sua túnica totalmente suja, rasgada, e o pai então vai devolver a identidade de quem ele é. E a primeira coisa que o pai faz, depois de beijá-lo, depois de abraçá-lo, é: traga uma veste nova. Traga uma veste nova, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, está começando de novo, um recomeço na vida do meu filho. O meu filho está de volta, então tragam vestes novas. O passado dele ficou para trás, eu não quero mais saber disso. Coloque um anel no dedo, uma sandália nos pés, porque o meu filho voltou para minha casa. Então as vestes representam essa volta para o Senhor, esse encontro com o Senhor que assim a falou, que um dia, eis que tudo se fez novo no coração dela. Eis que um dia o Pedro vai ter o encontro dele com o Senhor e ele vai ter vestes de louvor, vestes novas. E as vestes antigas ficaram para trás. A velha natureza, a velha identidade já não existe mais. Eu amo um texto que é Isaías 61. Eu amo. Que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão do coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e a dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em ser uma bela coroa em vez de cinzas,
óleo de alegria em vez de de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Jesus vai usar esse texto aqui como afirmando a sua divindade. Ele era essa pessoa que viria anunciar as boas novas. E as boas novas, o evangelho é acompanhado de uma troca de vestimentas, se você ler. A coroa de cinzas por uma coroa de alegria. As vestes de tristeza por vestes de louvor. Havia uma mudança na identidade, uma mudança na história da pessoa, porque ela teve um encontro com o evangelho, um encontro com o Senhor. Então a sua vida é transformada. E sabe, queridos, a primeira veste que o Senhor quer dar é novas vestes para você nessa noite. Talvez você chegou aqui, e quando eu falo vestes, não é roupa, entenda bem, é espírito, é alma. E talvez você chegou aqui vestindo vestes de tristeza, de lamento, vestes de angústia, como diz Isaías 61, vestes na onde você está com o seu espírito deprimido. E você chega então com aquela roupagem da depressão, você chega com aquela roupagem da tristeza, com aquela coroa, de cinzas, está tudo acabado, sem esperança, sem perspectiva, está lamento, está difícil, as coisas não andam, as coisas estão devagar, a vida está desmoronando, a vida está uma bagunça, o nosso coração está assim. Sabe o que o Senhor quer fazer com você nessa noite? Ele quer te dar vestes de louvor. Ele quer pegar essa roupa velha, destruída, de tristeza, e te dar um manto de alegria, porque o nosso Senhor, Ele faz isso através da boa nova da salvação. Talvez você chegou aqui como filho pródigo e as tuas vestes, por fora você está elegante, você passou lá o teu perfume, loção pós-barba, está lá lindão, cheiroso, mas por dentro você está sujo, as suas vestes estão rasgadas, você está que nem o filho pródigo, um maltrapilho, um mendigo. E o Espírito Santo de Deus quer dar novas vestes, falar o seguinte: o meu filho voltou, eu quero dar uma veste nova, anel no dedo, sandália nos pés, porque meu filho foi encontrado. O Espírito Santo de Deus, Ele quer dar novas vestes nessa noite, Ele quer trocar as nossas roupas de lamento, de tristeza, de depressão, e derramar e trocar as nossas roupas por vestes do Evangelho. Há mudança em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está querendo dizer para aqueles Efésios? Que aonde o Evangelho chega, há mudança. Há dias difíceis, mas a pessoa ela foi transformada, ela tem vestes novas. E essa veste é a nova identidade. Eu sei quem eu sou em Jesus. Eu sou filho, eu tenho a roupa de filho. Eu sou salvo, eu sou liberto. Jesus me ama, eu tenho vestes, eu sei, eu tenho identidade. Mas sabe o que pode acontecer? E o que a gente não gosta muito de assumir, mas é melhor assumir enquanto há esperança. É aquilo que Paulo fala. Paulo vai falar o seguinte: todavia, não cometendo, tendo perdido toda a sensibilidade, eles entregaram a depravação, cometendo toda avidez e espécie de impureza. Todavia, foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso. De fato, vocês ouviram falar dele, não foram ensinados de acordo com a verdade. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de ver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, ser renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. A palavra de Deus está falando que nós ouvimos, nós aprendemos que essas velhas vestes não fazem mais parte. E talvez se a gente está carregando essas velhas vestes do pecado, da sujeira, ou das situações que a vida foi trazendo, a gente foi assumindo essas roupas para nós, e a gente foi pegando essas coroas de cinzas, a gente foi pegando, talvez é porque a gente se esqueceu da boa nova. E a gente deixou de escutar e de aprender de Jesus. Ou talvez Deus te trouxe nessa noite para te falar e te trazer uma boa nova que você não tinha escutado, que Deus pode mudar. Ou talvez você escutou, mas nunca teve as suas vestes mudadas, vestes novas. Mas hoje o Espírito Santo de Deus quer derramar sobre nós novas vestimentas. Mudar a nossa história. Queridos, eu não consigo acreditar num evangelho que não muda vidas.
Eu estou investindo, eu estou me derramando, como Paulo diz, como libação, porque eu acredito que o Evangelho muda histórias. Eu estou te falando, o Evangelho, a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele transforma vidas. E eu quero morrer falando e acreditando na palavra que é viva. E eu peço para que o Espírito Santo de Deus fale sobre o teu coração, que Deus pode mudar você. Deus pode mudar pessoas. Deus pode mudar pelo poder do Espírito Santo. Então Deus te trouxe aqui para te dar novas vestes em Cristo Jesus. Amém? Há novas vestes. Você não precisa andar como um mendigo. Você é filho. E a gente precisa aprender do Senhor tudo aquilo que a palavra tem para nós. Mas essas novas vestes, ela também nos traz, ela nos ensina que novas vestes trazem novos comportamentos e atitudes. Os filhos, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, aqueles que conheceram e aprenderam de Jesus, estão aprendendo em Jesus, eles têm novos comportamentos e atitudes. E a palavra de Deus, quando vai trazer também sobre vestes, também está se referindo à santidade. Nova identidade também traz compromisso e vida em santidade. Conversão é um ato, vestes novas é uma atitude. Deus transforma, Deus muda. Santidade é um processo. Nós progredimos em santidade dia após dia. E nós estamos constantemente. E é por isso que Paulo está escrevendo isso a uma igreja. A uma igreja que precisava lembrar que na nova identidade deles, do evangelho que os salvou e os transformou pela graça, do capítulo 1 ao 3, agora deviam ter novos comportamentos, atitudes diferentes do que eles estavam tendo. Eu não sei quantos aqui assistem, ou assistiu, nem sei se passa mais, né? Mas a minha esposa gostava, né, do tal do Esquadrão da Moda. É legal aquele negocinho lá, né? Às vezes eu tinha que acompanhar. Aí, no final, a gente às vezes está até mais lá assistindo lá do que alguma comentando, né? Meu Deus, que pessoa brega. Né? Tamo lá. Mas o Esquadrão da Moda, como é que funciona? É um programa da televisão que a pessoa, ela é indicada por alguém porque ela fala o seguinte, é uma amiga, fala, meu Deus, essa minha amiga se veste muito mal. Né? Ela é muito brega, ela não combina nada, meu Deus, misericórdia, ou o marido escreve a esposa, enfim, e a pessoa não se toca, ela não vê que o que ela veste é ridículo, talvez, pro trabalho que ela desempenha, pro perfil dela. Então eles pegam aquela pessoa, filme, e depois eles mostram, olha aqui como você anda, olha a tua roupa, não combina com você. Você quer participar do programa? E as pessoas, a maioria que filma, né, dizem que sim. E aí fala assim, tá bom, mas o combinado é o seguinte, você precisa jogar todo o teu guarda-roupa no lixo. A gente vai averiguar. E as roupas que já não fazem mais parte, que não combinam com você, que não tem moda, que não tem nada, vai tudo pro lixo. E aí é uma cena de tortura para as pessoas, porque são as roupas que eu e você, as pessoas, né, gostam, aquela camisa furada, aquela roupa que não cabe mais. É aquela tortura do cara pegando e jogando no lixo. Ela fala, meu Deus, mas eu amo essa roupa. E joga no lixo. Mas depois ela ganhou um cartão com acho que 10 mil reais para fazer compra. Os maridos aí vão dar no final do ano, estão combinando entre os homens, né? Para as mulheres esse presente aí. Mas aí, essa é a ideia do programa, eles ganham então depois. E quando a gente lê esse texto, é mais ou menos isso que o Espírito Santo, ele quer, e ele começa a ensinar a gente. A gente é convertido, o Espírito Santo começa a pegar a gente, ele começa a fazer um trabalho de santidade, ele pega a gente e fala o seguinte, olha, deixa eu te mostrar o teu guarda-roupa. E ele começa a mostrar, olha Mateus, deixa eu te mostrar aqui, essas roupas aqui são do velho Mateus, não combinam mais com você. Você agora é meu filho, você agora é um embaixador do reino, você agora é um sacerdote, você agora foi selado com o Espírito. Essas vestimentas já não fazem mais parte da tua vida. Agora eu vou te dar vestes novas. Agora eu vou dar vestes que condizem com a tua posição, com aquilo que eu te chamei. E é isso que então esse texto está falando. E é por isso que Paulo ele vai dar uma lista do guarda-roupa de Efésios, do que eles não podiam mais usar. Eles não podiam mais ter como identidade, como conduta e como atitude. E ele começa falando um monte de coisas. Ele começa falando, olha, não pode mais entre vocês ter essa inutilidade de pensamento. Não pode mais no meio de vocês ter mentira. Tem que falar a verdade. Vocês são um corpo. Não pode mais ter ira. E se tiver ira, não pode deixar com que o sol se ponha, não pode deixar passar o dia. Tem que resolver, porque senão é lugar para o diabo. Olha, você não pode mais ter palavras torpes. Furtar. Tem que trabalhar.
para ajudar quem tem. Não pode mais ficar ter indignação, amargura, gritaria, calúnia, maldade, imoralidade sexual, impureza, cobiça, obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, ganância, idolatria e um monte de coisa. Ele dá uma lista de roupa. Ó, essas roupas não condizem mais com aqueles que vestem vestes novas. Não pode mais. Não condiz mais. E sabe o que o Espírito Santo de Deus quer ensinar em você? Que as vestes novas devem trazer atitudes novas. Qual dessas roupas ainda a gente guarda dentro do nosso armário? Qual dessas roupagens a gente tem um certo apreço, um apego, que a gente tem dificuldade de entregar para Deus e pegar uma roupa nova? Infelizmente, a gente começa a conhecer pessoas, ou às vezes numa conversa, e de repente você está conversando, o cara é crente, o cara tem vestes novas em Cristo Jesus, é salvo. Mas de repente ele conversa daqui, conversa de lá, ele sai um palavrão, palavra torpe. E a conversa segue. Eu fico pensando, esse cara tem uma veste velha dentro do armário dele. Cadê a veste nova? Cadê as novas palavras? Palavras que não são palavrão. Você pode até soltar uma exclamação, mas não um palavrão. Palavrão não condiz mais com as vestes do guarda-roupa daqueles que conheceram o Evangelho. Mas às vezes a gente tem dificuldade de abrir mão dessa roupa. É uma roupa que nos ajuda a exclamar, a desafogar, a soltar nossa energia. A gente gosta, às vezes, de guardar aquela roupinha bem dobradinha do palavrão dentro do armário da nossa alma. E quando a gente precisa, a gente pega ela, a gente veste e a gente fala. Infelizmente, a gente guarda a roupa da mentira. E quando a gente precisa fugir de uma situação, quando a gente precisa escapar de um constrangimento, quando a gente precisa, assim, dar um jeitinho, a gente pega aquela roupa da mentira e a gente coloca. E aí a gente pega e fala uma mentira, mas a gente logo tira aquela roupa e devolve para dentro do guarda-roupa. Mas a palavra de Deus está dizendo que Jesus quer dar uma veste para mim, para você, de verdade. Aonde não tem mais como vestir a mentira, é só verdade. E a gente só fala a verdade. Já pensou? A palavra de Deus vai dizer tanta coisa. Gritaria. Às vezes a gente guarda essa roupa e a gente fala o seguinte: não, eu só uso a gritaria no futebol. Mas às vezes a gente gosta de pegar para usar de gritaria com a esposa, com o esposo, com os filhos, com empregados. A gente gosta de usar a gritaria no trânsito. Sabe, queridos, essas roupas, elas não pertencem mais ao nosso guarda-roupa. Jesus quer nos dar vestes novas, atitudes novas, palavras mansas, humildes. A veste da imoralidade sexual. E quando a gente pensa em moralidade, em impureza, às vezes a gente pensa que a gente está cometendo um ato, mas às vezes a gente veste para assistir um programa. A gente gosta de pegar aquela roupa para assistir determinado programa, e aquele programa é imoral. Aquele programa já não condiz mais com a pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, mas se você veste naquele horário, porque aquele programa vai passar, então você veste a roupa da imoralidade. E está tudo bem. Mas Jesus está falando o seguinte: olha, eu quero essa roupa já não é mais tua, tem que jogar no lixo. Não, mas essa é tão boa. Essa não, Senhor. Ou a gente veste essa roupa para cometer as coisas impuras, que Paulo vai falar que é vergonhoso falar. Não dá para falar. Se Paulo não podia falar, eu também não vou me arriscar a falar aqui, mas é vergonhoso. Mas a gente bota para fazer de vez em quando. E tantas outras coisas que a gente podia falar. Roupas que a gente precisa tirar hoje do coração, da nossa alma, do porão que está lá guardadinha. E a gente precisa trocar por vestes novas. Trocar por bondade, por misericórdia, por mansidão, por perdão, por amor. Roupas que o Espírito Santo de Deus concede a todo aquele que clama, a todo aquele que busca ao Senhor. Eu poderia falar aqui do furtar. Às vezes a gente fala assim: mas eu não roubo ninguém. Mas a gente tem que sondar o nosso coração. Queridos, esse é um exercício do cristão. Nós precisamos olhar para o nosso guarda-roupa do nosso coração
E falar, Deus, o que aqui já não condiz mais? O que eu não posso mais vestir aqui? E aí você vai olhar a roupa de furtar, você vai falar assim, não, mas eu não furto, nunca roubei ninguém na rua. Mas a gente rouba do patrão em hora extra, a gente rouba quando a gente pode, de um troco, a gente rouba. Tem até aplicativo que rouba a senha de internet. Opa, essa roupa do roubo, do furto, não me cabe mais. Não posso mais dar um jeitinho. Eu preciso aprender com o Senhor. E Colossenses, que é uma lista bem parecida, em Colossenses 3, tem uma lista, é quase o mesmo texto. É bem parecido. Então é um problema da igreja. Eu acredito que se Paulo estivesse aqui, ele escrevia para o Campus Portão também, como escreveu. E essa lista vai falar, em Colossenses vai dizer o seguinte, faça morrer essas coisas em você. A mortificação do pecado, a mortificação da carne, é matar, é literalmente estrangular. Você dá um leão na sua carne e você fala, você vai morrer, miserável. Que aqui você não pode mais viver, o velho homem já foi. Não pode mais, não faz mais parte. Paulo está falando que nós precisamos então trocar por o amor, pelo perdão, pela verdade, pelo novo homem, que busca em santidade ser transformado pelo Espírito, que faz essa análise do seu guarda-roupa e fala, Deus, o que o Senhor precisa me mudar? Enquanto eu preparava o sermão, eu falei assim, Deus, eu estou vendo uma lista aqui. Mas qual que é a minha lista? Fazer esse exercício. E vira e mexe eu faço listas do que eu preciso tirar do meu guarda-roupa. E Deus falou uma coisa comigo que a gente não quer muito concordar, mas Deus... eu não vou perguntar, não, o que você acha dessa lista que teria? Mas cada um pode fazer a sua lista, isso aqui é só um panorama, mas tem muita mais coisa, corrupção, a gente poderia entrar em várias outras situações. Mas Deus falou, olha, uma das coisas que você precisa tirar do teu coração, do teu guarda-roupa, é a ira que você costuma usar. Talvez você está me olhando aqui e você fala assim, pastor, não é irado. Outro dia eu estava no trânsito, teve um cara lerdo na minha frente, mas eu fiquei bravo com ele. O cara não andava. Eu falei, meu Deus, não anda, né? Vai de a pé, vai de bicicleta, que tal? E aí eu puxei a marcha, dei aquela reduzida, dei aquela acelerada, cortei na frente, sabe quando você corta rápido? Para mostrar que você dirige, né? E dei aquele sorriso. Daí eu fiquei parado no semáforo e ele passou na minha frente. Eu falei, miserável. Só que eu esqueci que eu estava indo para a PIB. E ele foi no mesmo caminho. Eu falei, ih, Senhor. E ele foi fazendo as curvas. Eu falei, Senhor, eu peço perdão, Pai. Eu falei, que vergonha. Eu não vou estacionar, vou dar a volta na quadra. Eu falei, e assim eu estava junto. Eu falei, o que eu faço, Pai? E assim eu falei, vai, tá vendo? Vai, falei para você. Eu falei, ai, Senhor. Fiquei irado, fiquei bravo com o cara. Eu não vou falar que foi Deus, mas ele passou reto. Mas eu lembrei dessa história. Eu sou irado. Outro dia eu fiquei bravo com meu filho, briguei com ele. E dei um beliscão, porque eu estava ensinando ele a andar de bicicleta. Eu queria que ele aprendesse rápido. Irado. Vergonha. Mas essa ira nem sempre eu uso. Talvez os irmãos não vejam, mas ela está no meu guarda-roupa. Isso às vezes machuca meu filho, isso pode machucar minha esposa, isso pode machucar pessoas no trânsito que eu não conheço, ou às vezes até mesmo um irmão. Mas elas não condizem mais com o novo homem, elas não podem fazer parte. Eu preciso falar, Deus, tira essa roupa, me santifica, não quero, me dá mansidão. Qual que são as roupas que hoje a gente precisa colocar no altar do Senhor? E sabe uma coisa que eu aprendo nessa troca de vestimenta? É que a gente precisa parar de se justificar. Porque a gente quer legitimar e justificar as roupas velhas. Ah, mas essa aqui é o meu jeito. Eu sou assim, pastor. Não, mas é assim, eu também menti porque a situação tinha que ser assim, pastor. Não, mas quem começou, na verdade, foi minha esposa. Fui eu, foi meu patrão. E a gente vai legitimando. Ah, mas foi os meus amigos, eles começaram com a conversa imoral, quando eu vi, eu já estava falando. E a gente vai justificando, e a gente vai legitimando, e a gente vai falando o seguinte, quer saber? Essa roupa aqui não tem nada a ver, essa roupa vai continuar aqui. Porque eu sou assim. Tem uma frase que é diabólica, se você já compartilhou, está perdoado. Mas eu estava lendo essa frase e eu vi muita gente compartilhando, eu falei, essa frase não é de Deus. E se você compartilhou, não se sinta envergonhado, mas eu quero te explicar por quê.
Tem uma frase que diz assim: é melhor, eu prefiro Pedro, que era explosivo e falava, do que Judas, que traía com um beijo. Agora eu quero falar, quem dos dois Jesus aprovou? Nenhum. A gente tem que preferir Jesus. Os dois foram reprovados nas duas atitudes, na traição e na explosão. Jesus condenou. Jesus não aceitou, Jesus repreendeu e colou a orelha. Não tem nada de bom em ser explosivo. Mas a gente legitima os erros. A gente quer achar uma coisa boa. Não, eu sou que nem Pedro, eu sou explosivo. Mas é melhor do que Judas, né? Não é bom nem ser explosivo, nem ser Judas. Você não tem que ser ninguém, você tem que ser Cristo. Você tem que ser como Jesus. E às vezes a gente quer dar um jeitinho e conciliar, e a gente quer continuar com essas vestes. Mas eu lembrei de um texto que está em Mateus 22, 11 e 14, que diz: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tinha um cara querendo participar da festa, ser salvo com roupa velha, com roupa que não era da festa. Não tinha recebido, sendo transformado, estava vestindo o velho homem. E o rei aqui, o noivo, Jesus, encontra agora e fala: como é que você entrou na festa? Você não estava usando a roupa. E esse homem emudeceu, não tinha resposta. Mas ficou quietinho. E esse homem foi lançado no inferno. Nós precisamos, se nós queremos chegar no céu, porque a palavra de Deus vai dizer que sem santidade ninguém verá Deus, sede santos como eu sou santo. Nós precisamos tirar as velhas vestimentas, pedir para o Espírito Santo nos mostrar e santificar o nosso coração, porque no dia que o rei chegar, não tem como a gente estar usando vestes velhas. Talvez Deus te trouxe aqui para que você recebesse vestes novas de filho, vestes de louvor em vez de pranto. E receba, se permita ser transformado. E nós precisamos entender aquilo que Paulo fala aqui, nesse texto grande que nós lemos, que eu e você precisamos ser imitadores de Cristo. Sejam, portanto, imitadores de Jesus. Quando a gente se veste lá em casa, a gente vai sair para algum lugar, a gente costuma, não sei se você faz lá na tua casa, mas a gente costuma perguntar se a gente está bonito. Né? Então eu chego às vezes para minha esposa e falo assim: amor, tô gatão, tô bonito, como é que tô hoje? Aí ela fala: onde você vai bonito assim sem mim? Às vezes, né? Eu falo: não, vou trabalhar e tal. Ela brinca comigo. E às vezes a gente também elogia, fala: nossa, amor, você tá bonito, como é que eu tô? Você gostou desse ou do outro colar? Desse, então eu vou com o outro, né? A mulher costuma fazer isso com você, homem, não sei, né? Mas ela costuma ir contra o que a gente fala. Mas a gente pergunta, o Pedro, ele chega lá, o mano, ele faz pose, né? Tô bonito, pai, olha meu tênis. Aí Eli já fala, a gente fala: você tá linda, filha. Ela faz assim. É maravilhoso, né? Então a gente se espelha e a gente quer então ver a aprovação, de ver se nós estamos bonitos. E quando eu acredito que Paulo está falando aqui: olha, vocês devem imitar Jesus, tem que ser imitadores de Cristo, é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar e chegar diante de Jesus e falar assim: e aí, Jesus, como é que eu estou? Está bem? Como é que está a minha veste de amor? Como é que estão minhas vestes de mansidão, de servir? Como é que está a minha alegria? Como é que está a minha roupa, Senhor? Estou bonito? Está tudo certo? E às vezes o Espírito Santo de Deus vai falar o seguinte: olha, o teu amor está meio amarrotado. Precisamos passar isso aí. Olha, o servir está meio furadinho, rasgadinho. Vamos dar uma consertada, vamos colocar uma roupa nova aqui. Deixa eu mudar isso no teu coração. Então nós precisamos chegar para o Espírito Santo e perguntar: Senhor, o que está de errado? Como é que eu estou? Como é que está o meu coração? Quais são as vestes que o Senhor quer me dar? Porque às vezes a gente quer descobrir, e a gente precisa ir na palavra de Deus, ler um texto desse, a gente vai achar coisas. Mas a gente pode perguntar: Espírito Santo, como é que está o meu coração? Como é que está o meu coração de servo, de cristão, de pai, de esposo? Como é que está o meu coração de trabalhador, de cidadão? Como é que eu estou? Aonde eu preciso de vestes novas? Aonde eu preciso mudar, Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus vai falar: olha, está legal o cabelo, está bonito. Olha, faz a barba. Não, mas esse sapato não está combinando. Esse sapato está te levando para caminhos maus. E você vai precisar trocar. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele nos dá novas vestes. E a gente precisa perguntar para Ele:
Então a gente descobre isso na palavra, e se a equipe de louvor quiser vir aqui na frente, a gente descobre perguntando para o Espírito Santo, mas a gente precisa às vezes de pessoas que nos falem o que a gente está fazendo de errado. Sabe aquele teu amigo que fala assim, eu ia fazer uma piadinha, melhor segurar essa. Desculpa. Mas sabe quando você chega pro teu amigo e fala assim, cara, essa roupa aí, onde você arrumou isso aí, né? Onde você comprou isso aí? Nossa, não ficou legal essa botina aí, não combinou com você. Ou às vezes a gente elogia, né? Fala, nossa, você tá bonito hoje, Joe, né? Você tá bonita hoje, cara, que legal essa roupa. Onde você comprou? Nossa, poxa, muito legal. Ontem a gente foi num casamento, mas tinha um tiozão estiloso lá, eu achei ele muito legal. Eu falei, cara, que roupa legal, o estilo dele legal. Sabe, às vezes a gente precisa de amigos que nos falem o seguinte, olha, essa tua atitude não é bacana. Olha, esse teu comportamento não foi legal. Olha, isso chateou e eu acho que você precisava rever os teus conceitos. Olha, essa forma que eu vi você tratando a tua família, vamos orar por isso. Pessoas que vão nos discipular, que vão nos ensinar, que vão falar para nós, olha, você precisa pensar um pouco, porque isso não é legal. Pessoas de Deus na nossa vida. Pessoas que podem nos dar um toque, que podem nos falar e falar o seguinte, olha, isso não condiz com o armário cristão. Lógico, em amor. Mas a palavra de Deus convida a gente a chegar para o Espírito Santo e a buscar a santidade. Quais são as vestes que a gente precisa trocar nessa noite? Vestes novas. Independente do que precisa ser trocado, Deus sempre tem novidade para nós, sempre vestes novas. E eu queria convidar você a ficar de pé no teu lugar.